Olá, estamos começando mais um estudo bíblico da série Matetés e eu quero aqui compartilhar a minha tela para que a gente possa avançar nesse sentido. Então, o que temos falado, o que temos estudado, o que temos feito, do modo geral, é entender um pouquinho o caminho do discipulado, né, da porta, o alvo, como é que nós fazemos para nos encontrar com o Senhor. Então, temos trabalhado essa última parte, que é o caminho. Ele trata da velha maneira de viver, da nova maneira de viver, né, e que a gente possa, entendendo e compreendendo isso, avançar um pouco mais para podermos entrar no reino de Deus. E eu creio que você também quer entrar no reino de Deus. Então, vamos fazer uma oração para que o Senhor esteja conosco nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E te agradecemos, Senhor, por mais um dia, te agradecemos, Senhor, por mais um tempo aqui de estudos, e te pedimos, Senhor, que o Senhor nos capacite, nos oriente, que o Senhor abra o entendimento daquele que está vendo esse vídeo, que o Senhor possa estar junto com ele, o capacitando, que o teu Espírito visite cada um e que cada um possa compreender as coisas que estão relacionadas com o seu reino e que assim nós possamos, ó Pai, avançarmos um pouco mais e entendermos essas coisas na nossa caminhada. Em nome de Jesus, ainda peço que o Senhor use esse que vos fala como uma ferramenta nas tuas mãos. Pai, fala conosco, fala com aquele que está assistindo esse vídeo, com aquele que está ouvindo, Senhor. Coloca as suas boas mãos sobre a vida de cada um de nós aqui. Seguindo adiante, estamos lidando, né, depois de tudo o que já fizemos, estamos lidando com a salvação. E para compreender um pouquinho mais isso, né, pode o homem salvar-se a si mesmo? Quer dizer, o homem pode andar pelo caminho que ele quer e no momento que ele quiser, ele pode escolher, não, agora eu escolho ser salvo. Será que é possível isso? Será que é possível em alguma parte, em algum momento, o homem dizer, agora eu vou me salvar? É sobre isso que estamos falando aula passada e vamos continuar falando aqui neste estudo agora. Qual o único meio de salvação? Qual? Existe algum outro? Existe várias formas? Então, existe um único meio, e como é este meio, e como é que nós podemos compreender este meio? Então, João 14,6, Jesus é muito claro quando ele fala, né, o texto bíblico diz aqui, respondeu Jesus, eu sou. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, já vimos a salvação. É Jesus Cristo. Nós já vimos isso em todos os nossos estudos, a salvação é Jesus Cristo, e agora estamos olhando como um único caminho, né? Eu sou o caminho, não um caminho, mas eu sou o caminho. Então, Jesus, ele é o caminho para que eu possa ser salvo e que eu possa encontrar com o Pai. Para entender um pouco mais isso, em João 5:24, eu tenho aqui escrito, eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então, veja bem o que temos aqui. Quais são as condições? As condições para a salvação eu tenho que ouvir. Eu tenho que ouvir.
Você tem que ouvir. Nós precisamos ouvir a mensagem, ouvir a palavra, né? Ouvir a palavra que ele diz. Não só ouvir, mas crer. Crer significa colocar em prática, significa fazer, né? Naquele que me enviou. Então, nós estamos entendendo que Cristo está nos dizendo que eu tenho que crer em Deus, que eu tenho que acreditar em Deus, e que é aquele que o enviou, e é ele que tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então, nós temos as condições para a salvação. E elas são algumas coisas assim que acabam ficando muito claras para que a gente possa compreender isso, né? E em Atos 4:12, temos ali também assim escrito: não há salvação em nenhum outro, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não há salvação em nenhum outro. Então, não existe esta possibilidade, não existe de maneira nenhuma uma possibilidade de salvação fora de Cristo. Somente nele é que nós seremos salvos. Não existe nenhum outro nome, não existe salvação em nenhuma outra coisa, seja ela o que for. O que a Bíblia nos diz é que isto só é possível em Cristo. Então, entenda isso. Não há forma de, como muitas pessoas dizem, todas as religiões levam a Cristo. Não é bem assim. Não existe religião, existe Cristo. Religião são as coisas que se faz, que o homem faz para religar o homem a Deus. Então, eu estou dizendo uma pessoa, é o Filho de Deus, só ele, somente Cristo é que pode. Então, não é uma religião que salva, não é uma filosofia que salva, mas é uma pessoa, um nome chamado Jesus Cristo. Somente ele é que pode fazer isso. E aí temos também em 1 Timóteo 2,5, pois há um só Deus e um só mediador. Quer dizer, um Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Quem é esse mediador? O homem, Cristo Jesus. Então, temos um Deus e um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Se você for olhar isso, o resgate de todos que o buscarem. Então, se você não buscar, você não terá. Você vai ter que passar por este mediador, que é o homem Jesus Cristo. É ele que é o caminho, como temos grifado aqui. Ele é o caminho. E ainda, né, temos que seguir adiante. Vamos olhar. Existe um texto. Esse texto está, claro, num outro contexto, mas existe um princípio dentro desse versículo. Em Apocalipse 3:20, temos ali: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. É claro que este aqui é um texto das igrejas e que Jesus está do lado de fora da igreja, batendo para entrar na igreja. Então, quem é que está dentro da igreja? Se considerarmos eu e você como templo do Espírito Santo, e Jesus está do lado de fora, então quem é que está dentro da nossa vida? Quem é que está dentro da nossa vida? Se Jesus está do lado de fora. Então, o que temos que entender, o que precisamos compreender é que Cristo está do lado de fora, querendo entrar nos nossos corações. E ele está ali chamando e colocando. Então, quer dizer que eu preciso querer ter Cristo dentro do meu coração, sabe? Eu não sei se você entende bem isso, mas eu tenho que querer. Deus faz toda a obra da salvação.
mas a minha parte que cabe a mim é querer que Cristo habite dentro do meu coração. Porque quando isso acontece, eu deixo de querer a minha vontade e passo então a querer fazer a vontade do meu Senhor. Então, Cristo, ele precisa entrar nos nossos corações, no meu, no seu, e é isso que precisa acontecer na nossa vida. Veja bem, quais são os nomes dados à salvação? Existem muitas maneiras no nosso meio de chamar as pessoas para uma informação ou alguma coisa assim, de dizer aqueles que são salvos. Quais os nomes que damos para isso? Para facilitar, vamos olhar João 3,3. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esta é aquela conversa clássica que Jesus tem com Nicodemos e que ele está falando com Nicodemos. Nicodemos, ele era um príncipe de Israel e ao mesmo tempo ele ensinava na sinagoga porque ele era um príncipe, alguém que tinha uma liderança e que conhecia as coisas. E nesse momento ele está conversando com Jesus e Jesus diz para ele assim: olha, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Está dizendo para ele: olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa ter um novo nascimento. Se você não tiver um novo nascimento, você não vai ter parte com Deus. Então, é isso, né? É a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E assim, né, outro versículo que nos conduz a entendermos essas coisas, que é: perguntou Nicodemos, como? Olha só como ele estava assim com a sua mente perturbada diante dessas afirmações que Jesus fazia. Então, como pode alguém, né? Como alguém pode nascer de novo sendo velho? Uma pergunta bem lógica e clara. Para você, para mim, como pode alguém nascer de novo, já desse tamanho todo que nós temos? Como pode? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. É claro, muito claro isso. É muito claro. Então, isso, pela lógica, pelo nosso ensino, aprendizado que temos, e a nossa vida fica difícil de entender. E é uma pergunta muito clara, e que Jesus ele vai responder: como é possível nascer de novo? Então, como é que se pode? Como é que eu posso nascer de novo? E assim vai, né, o outro versículo desses João 3, de 3 a 5, Jesus responde assim: digo a verdade, como você pode olhar aqui, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito Santo. Jesus está dizendo, colocando duas coisas. Uma é nascer da água e do Espírito Santo. O que estamos lidando aqui, nesse momento, é a pessoa que é nascida do Espírito Santo. Essa pessoa nascida do Espírito, ela foi regenerada, ela nasceu de novo. Então, ela tem a presença do Espírito Santo. Não é possível nós pensarmos em salvação sem ter a pessoa do Espírito Santo, porque nós nascemos do Espírito Santo. Eu sou nascido do Espírito Santo. E a água é tudo aquilo que está envolvido com a purificação que faz na nossa vida. A água é a palavra de Deus que faz isso acontecer. Temos lá em 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Você está em Cristo, se você está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Então, essa nova criação, ela não quer dizer que eu tinha problemas de todo tipo e que agora eu sou uma nova criação, essas coisas, por exemplo,
vão se fazer tudo de novo na minha vida. Não é disso que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo de valores, nós estamos falando de valores. O que a Bíblia está falando é de valores. As coisas antigas já passaram. Quer dizer, o que é que você valorizava antigamente? Quais eram as coisas que eram importantes para você antigamente? Essas coisas já passaram e surgiram coisas novas. Então, quando eu estou dizendo isso, eu posso te dar um exemplo. Uma coisa bastante comum é as pessoas que estão no mundo, elas, quando estão no mundo, elas estão assim, vivendo o seu dia a dia e assim por diante. E tem muita gente que tem um hábito, né, de sexta-feira se reunir com os amigos e tomar lá sua cerveja, se reunir nesse sentido. É claro que num período que não seja o período de pandemia que estamos passando por ele, mas sim um momento de as pessoas terem uma reunião com os amigos e ali conversarem, discutirem, beberem suas bebidas e assim por diante. Muitas pessoas têm isso como algo de muita importância na vida, algo que é fundamental e ele é um valor que ele tem, ele não pode deixar, ele participa disso. Então, este é um tipo de valor que, quando a pessoa é uma nova criação, é uma nova criatura, como você pode ver, né? Essa nova criatura, ela não vai ter mais esses valores, ela vai passar a ter outro valor. Se esse valor, por exemplo, era a pessoa fazer isso, agora essa mesma pessoa tem um valor novo. Qual é o valor novo? Ele vai se reunir com os irmãos da igreja e estudar a Bíblia na sexta-feira. Entende? Percebe? As coisas são os valores, são essas coisas que nos fazem uma nova criação, uma nova criatura, vivendo de uma maneira diferenciada da maneira que vivíamos anteriormente. Então, que você possa entender isso, né, e compreender o que é que está acontecendo. Tito 3:5 diz também outra coisa. Não por causa dos atos de justiça, não. Não é porque eu sou uma pessoa justa por nós praticado. Não é porque eu sou justo, eu faço as coisas direito. Não é isso, isso não me dá direito. Mas devido à sua misericórdia. Então quer dizer que eu preciso ter a misericórdia do Senhor. É pela misericórdia dele que ele nos salvou, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Quando você tem a pessoa do Espírito Santo na sua vida, é claro que a missão dele vai ser regenerar e renovar você. Então, não é os meus atos de justiça, não é porque eu fiz as coisas direito, não é por causa disso ou por causa de qualquer outra coisa, mas é pela misericórdia de Deus. E essa misericórdia, né, ele tem esse fato regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, a regeneração é ser gerado novamente. Então, essa criatura nova, ela é gerada pelo Espírito Santo que veio habitar na minha vida. Ele habita aqui. É a mesma coisa quando dizemos Jesus habita em mim. Então, Jesus habita em mim e quem é esse habitar dele, quem é essa pessoa? É o Espírito Santo de Jesus habitando dentro da minha vida e me mostrando as coisas as quais eu preciso viver. Atos 3:19 diz lá: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. É muito claro o texto. Então, o texto está falando, é claro, de conversão. Então, para entendermos essa palavra salvação, nós precisamos lidar com todas essas coisas e compreender o que isso quer dizer. A conversão, ela, neste versículo, ela me mostra aqui o seguinte: arrependam-se e voltem-se. Voltem-se é a conversão. Quer dizer, eu preciso me converter a Deus. Agora, se eu voltar para Deus, eu tenho que arrepender. Então, a conversão é mediante ao arrependimento. Não é possível se converter sem se arrepender. Eu tenho que me arrepender primeiro dos meus pecados para que eu possa me voltar para Deus. Então, aí os meus pecados são cancelados.
Os meus pecados não são cancelados só por causa do arrependimento, mas sim porque eu me converti, eu voltei a Deus, eu me arrependi das coisas erradas que eu fiz. E esse arrependimento das coisas erradas que eu fiz são o fundamento para que eu possa voltar para Deus. E quando eu me converto, mediante esse arrependimento, então os meus pecados são cancelados. Interessante, né? Interessante, muito interessante isso. Então, caminhando ainda um pouco mais, de novo temos esse versículo lá no começo desse estudo bíblico aqui, Mateus, nós estudamos esse versículo e eu agora quero lidar aqui com uma outra palavra, né, porque nos diz aqui, eu asseguro, dois pontos, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então, esse asseguro aqui é Jesus que está dizendo a você e a mim. Olha, sou eu que garanto que você vai passar da morte para a vida. Você que não tem ele, você está morto. Para passar para a vida tem que ser por intermédio de Jesus Cristo. E quem está dizendo que vai fazer isso é Ele que garante, segundo a palavra de Deus que temos aqui nesse versículo, ele mesmo dizendo, eu lhe asseguro, se você ouviu a palavra e creu naquele que me enviou, então você vai passar da morte para a vida, você tem a vida eterna. Muito interessante isso, né? Para ser salvo, não adianta, né? Para ser salvo, não adianta, né? O que não adianta? Ser filho de crente. Não adianta. Não adianta também pensar que é bom e não tem pecados. Muitas pessoas dizem aí, eu sou muito bom, eu não tenho pecados, né? Então, isso também não pode, não tem jeito. E não é isso que vai resolver, né? Não adianta nada dessas coisas. Ainda tenho que pensar apenas frequentar a igreja. Tem muita gente que tem um ranço católico na mente. Veja bem o que eu estou dizendo, um ranço católico na mente que pensa que frequentar a igreja vai livrá-lo. Não, não é apenas frequentar a igreja, é a mudança de caminho, é a mudança de rota. Apenas ser batizado também não resolve nada, porque o batismo que pode acontecer, isto sem ter recebido Cristo antes. Então, a pessoa que foi batizada, mas ela não tem Cristo, ou seja, Cristo não habita nela através do Espírito Santo e não há uma transformação de vida, também não adianta nada. Entende? Então, são essas coisas que eu quero compartilhar com você. Né? E agora eu quero aqui, então, concluir a nossa aula, concluir o nosso estudo bíblico Mateus, dizendo para você, reflita sobre essa palavra salvação. Muita gente na igreja fala de salvação, mas não sabe o que é, não entende o que é. E você precisa compreender, você precisa entender. Entendemos que, com esse estudo, essas coisas sobre a palavra salvação, o que é salvação, está sendo esmiuçado para que você possa compreender. Então, quando eu coloco aqui, medite por alguns minutos sobre tudo isso, eu estou dizendo para você, pegue a sua Bíblia, confira o que foi dito, estuda isso, reveja o vídeo. Se você não entendeu, reveja, porque vai te ajudar. E nós precisamos compreender mais sobre isso, entender mais sobre essa questão da salvação. Também, né, com a sua família reunida, você que é pai, é responsável por isso. Então, você reúna você, a sua esposa, seus filhos, e fale do que você entendeu. E proponha que cada um na sua casa, na sua família, também fale o que entendeu. E faça uma discussão em torno disso. Isso vai ajudar a compreender. E se você precisar de alguma orientação, de alguma ajuda, pode contar comigo. É só falar e dizer que a gente ajuda naquilo que for necessário. Compartilhem com os outros. Depois que vocês entenderam,
compreenderam. Então, é fundamental que vocês compartilhem isso com os outros, através do seu testemunho de vida, através da maneira que você vive. Então, isso é importante fazê-lo. Tá bem? Então, vamos seguir adiante. Agora é o nosso momento de fazer a nossa oração e queremos que você possa entender e compreender. É o nosso propósito em Cristo Jesus aqui, né? E entender que nós somos dependentes de Jesus e precisamos de Jesus. Eu preciso da pessoa do Espírito Santo na minha vida, que é aquele que está dando sequência ao trabalho de Jesus. E você também precisa. Que o Senhor Todo-Poderoso nos ajude a entender e compreender estas coisas da Tua palavra, Senhor. Que fique claro na mente de cada um dos Teus filhos, que eles possam entender e compreender aquilo que é a Tua vontade e o que é a salvação. Senhor, traz clareza, que o Teu Espírito possa visitar cada um agora e trazer entendimento e clareza, Senhor, que possam compreender e entender as Suas palavras que estão escritas no Teu livro, Senhor. Fala conosco, abençoa cada família, abençoa cada lar, abençoa cada casa, cada relacionamento, fortalece os relacionamentos, Senhor, entre marido e mulher e os seus filhos, Senhor, para que as casas possam ser estruturadas no Teu nome, Senhor. Abençoa esse povo, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, é a oração que fazemos a favor de cada um deles, Senhor. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. E que você possa realmente compreender as Escrituras e viver o que ela está dizendo. Porque se você lê e não vive, não adianta nada o que se faz sem que isso se torne efeito. Tá bem, fica na paz, Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro.